A Concentração de Capital, Bent Delbecq, texto publicado em 9 de setembro de 2021. Um problema inerente ao capitalismo, talvez o seu maior, é a concentração de capital. Vejamos sob uma ótica crítica. A concentração de capital é um resultado da construção jurídica capitalista da propriedade. Ao contrário da liberdade de expressão, que é um direito muito prático, o primeiro é um direito hipotético, que só pode ser exercido se as circunstâncias assim permitirem. Não é o caso de liberdades genuínas, como a liberdade de credo ou de reunião, que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode exercer se assim o desejar. O Estado e a maioria das pessoas acham normal que alguém não disponha dos meios necessários para exercer o direito de propriedade? Mas por quê? O problema da concentração do capital se baseia no direito de propriedade, porque o capitalismo funciona de acordo com este princípio. Quanto mais capital se tem, mais rápido ele se multiplica. Assim, é a sorte, ou a falta dela, que solidifica as classes, de modo que a sorte de nossos antepassados ainda hoje nos afeta. A mobilidade social pode até ser maior do que nunca devido à tecnologia. Ainda assim, ela é prejudicada pelo capital e pela propriedade. O trabalho é recompensado com salários que representam apenas uma fração do valor que os trabalhadores produzem, enquanto o capital dobra, triplifica com cada investimento. Quanto tempo mais podemos fingir que essa é, de alguma forma, uma lei justa da natureza e não uma construção monstruosa inerente ao capitalismo? A propriedade coletiva do capital é uma solução óbvia para este problema, mas como organizamos isso? Há algumas direções gerais a serem seguidas. Por um lado, há a proposta dos leninistas e stalinistas. O Estado é uma espécie de mediador para o proletariado em todas as questões, assim como na economia. Isso acaba na tirania de burocratas que se dizem proletários, mas que são duques e reis do terror vermelho. Em resumo, aristocratas corruptos, mafiosos. Esse sistema é tão falho quanto nossa hierarquia atual. Não devemos nos contentar em inverter ou reformar as hierarquias do capitalismo e do Estado. Devemos apagá-las. A segunda opção é a anarquia. Ter todos os assuntos, antes considerados do Estado ou de capital, nas mãos de comunas ou associações fundadas pelo consenso. A terceira opção é uma mistura, em que questões como o policiamento e a defesa ainda estão nas mãos do Estado, mas mais democraticamente, embora eleitoralmente, enquanto os assuntos econômicos são trazidos para as mãos dos próprios trabalhadores. A primeira opção é a morte do movimento operário, a tirania assassina. A terceira opção é melhor, mas ainda assim o Estado pode abusar de seu poder, e as pessoas seguem divididas em classes. Em vez disso, as pessoas deveriam ser vistas como indivíduos, egos planando pelas planícies, e todos eles deveriam ter o espaço de movimento que merecem. Para isso, precisamos da anarquia, da propriedade consensual dos meios de produção e da organização voluntária da sociedade. Só então libertaremos as pessoas, todas elas, e não apenas aquelas oriundas de uma certa classe, raça, gênero ou sexo. Agora, para escolher como esses coletivos voluntários de indivíduos livres interagem entre si, temos apenas duas opções: o mercado socialista, baseado na teoria do valor-trabalho e intercâmbio voluntário, ou a economia planejada, baseada no princípio de cada um de acordo com sua capacidade, para cada um de acordo com suas necessidades.
é um divisor entre o anarquismo de inspiração mais marxista, como o anarcocomunismo, e o anarquismo mutualista, seguido do agorismo e do egoísmo, etc., com os bakuninistas coletivistas em algum lugar no meio. Para mim, a decisão é clara. Devemos favorecer o mercado porque uma economia planejada, antes de tudo, demanda burocracia, o que numa sociedade anarquista é quase impossível de organizar. Todas as funções que normalmente o mercado desempenharia seriam substituídas por funcionários e delegados eleitos. Estes estão perfeitamente de acordo se os princípios da federação forem cumpridos. Por exemplo, se esses delegados aderirem plenamente à vontade da comuna ou do grupo. Entretanto, não deve haver mais do que o necessário, pois isso é perigoso. Quanto mais delegados e representantes há, maiores as chances de aparecerem o poder e a hierarquia. Portanto, devemos concluir: o mercado socialista tem um cuidado maior para com as liberdades individuais, o intercâmbio voluntário, além de ser mais eficiente no combate às hierarquias. A propriedade e a concentração de capital, que é inerente ao capitalismo, arruinam esse mercado livre, uma vez que criam hierarquias e desigualdades. Essas desigualdades não são o resultado dos próprios indivíduos. O mercado, se verdadeiramente livre, sem concentração de capital ou hierarquias de qualquer tipo, trará os incentivos para a mudança e a tecnologia necessária para prosperar, sendo, portanto, nossa melhor opção.